Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um instante, caríssimos. Reverendíssimo Padre Voli, Reverendíssimo Padre Jean Bispo, reverendas religiosas, caros fiéis aqui devotos. Então, com muita alegria, com o coração muito esperançoso, iniciamos então o nosso novenário deste ano de 2023. Então, já gostaria de início de agradecer o carinho, a acolhida e o afeto de todos vocês, que o ano passado, nos encontramos aqui, Padre João Bosco e eu, porque participamos do novenário, éramos diáconos e tivemos a alegria e a honra de estarmos aqui convidados pelo Padre Voli e o Padre Jean para o novenário de Nossa Senhora de Fátima. Pois bem, então este ano vamos fazer esta meditação durante o nosso novenário sobre os apelos de Nossa Senhora durante as suas aparições em Fátima, em 1917. E para iniciarmos, então, essa nossa longa meditação, ou seja, o nosso retiro durante esses 9 dias, vamos iniciar com esse apelo à oração. Porque durante esses 9 dias, se considerarmos como um pequeno retiro que vamos fazer durante o nosso novenário, vamos ter muito bem traçado um caminho com início, meio e fim, o seu objetivo. Então vamos passar no início pela oração, lá mais ou menos na metade da novena, vamos ver o apelo de Nossa Senhora à Penitência e por fim, também vamos meditar sobre a conversão, que é o objetivo, afinal de contas, de tudo isso. Mas, já que estamos no primeiro dia, vamos nos deter um pouco sobre a oração. Lembrando disso, que esse apelo à oração tem um objetivo lá no final, que é conseguir a nossa conversão e, conseguindo a nossa conversão, também a conversão daqueles que estão ao nosso redor, a conversão daqueles que nos cercam, sejam os nossos familiares, amigos e assim por diante. Então, neste primeiro dia, temos o seguinte apelo para meditarmos: orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Este é o apelo deste dia. Então, antes mesmo de Nossa Senhora aparecer aos pastorinhos lá em Fátima, Deus enviou o seu anjo como que para preparar aqueles corações tão dóceis, não é? Que nós tão bem conhecemos, daquelas 3 crianças. E esse apelo que vamos meditar hoje, foi um apelo feito pelo anjo, quando apareceu a eles. E essas são as palavras do anjo: orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. E, para deixar a nossa meditação ainda mais feliz, temos, a graça de iniciarmos o nosso novenário com a missa de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que é para nós um modelo de oração. É lógico que Santa Mônica está lá no século IV, muito, mas muito antes da aparição de Nossa Senhora em Fátima. Mas vamos aproveitar algumas coisas, seja da vida de Santa Mônica, seja da vida do seu filho Agostinho, Santo Agostinho, para a nossa meditação de hoje, já que vamos falar sobre a oração. Porque veja, a oração da missa de Santa Mônica é uma das orações mais belas da liturgia durante o ano litúrgico e diz justamente o seguinte, a oração que o padre acabou de fazer: ó Deus, Consolador dos aflitos e dos que em vós esperam,
vos dignastes receber as piedosas lágrimas da bem-aventurada Mônica para a conversão do seu filho Agostinho. Concedei-nos, pela intercessão de ambos, a graça de chorar os nossos pecados e de encontrar perdão para eles na vossa misericórdia. Então, como todos bem sabem, Santa Mônica, ela rezou a vida inteira pela conversão do filho que ela tanto amava, Agostinho. Ela viu o seu filho como que mergulhado nos prazeres do mundo, mergulhado nas diversões mundanas, mergulhado até no que nós podemos falar das ideologias da época. O seu filho, naquela época não existia faculdade, universidade, mas se pudéssemos falar de modo análogo, não é? Ele estava vivendo justamente nesse meio, no meio intelectual, no meio daqueles que se dedicavam aos estudos, e entre esses estudantes já como que passeava entre aquelas mentes diversos pensamentos tão contrários à verdade, tão contrários ao Evangelho, e tudo isso afligia o coração da sua piedosa mãe. E vejam que bonito, Santa Mônica, depois de 30 anos de oração, conseguiu sim a conversão de Santo Agostinho, nós sabemos. E a ação de Santa Mônica, a sua oração insistente, deu um fruto tão belo para a igreja, porque seu filho é doutor da igreja, Santo Agostinho, que essa conversão impossível é comparada até mesmo ao fato que nós acabamos de ouvir no Evangelho, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Então a missa de Santa Mônica não só tem uma oração muito bela, não é? Mas todos os textos da missa vão sempre ter a ver com isso, com a oração insistente dessa mãe e com a enorme graça que ela consegue, algo que já era impossível aos olhos humanos. Seu filho tão mergulhado naquelas ideologias, naquele mundo de prazeres, na busca das coisas materiais, e de repente, por meio de muita oração, por meio da oração do piedoso coração da sua Santa Mãe, ele se converte. E já que a conversão é como que uma passagem da morte para a vida, aplica-se muito bem a Santa Mônica o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Nosso Senhor está passando e encontra uma mãe chorando, em prantos, porque o seu filho, o seu único filho, aquele que é a razão da sua vida, aquele que é como que o brilho dos seus olhos, já não está mais nos seus braços. Ela já não pode acariciar aquele filho que ela tanto ama, ela já não pode alimentar aquele filho, ela já não pode dar presentes para ele, como que exteriorizando todo o seu amor, como toda mãe faz com seus filhos. Lavam suas roupas com tanto carinho, dá trabalho, mas as mães fazem isso. Passam a roupa dos filhos, e não adianta algum filho falar assim: mãe, não precisa fazer isso, não precisa ter tanto trabalho, não adianta. A mãe tem necessidade de cuidar do filho, isso é uma necessidade natural, e é assim que elas fazem. Quantas mães não fazem sacrifícios, pequenos sacrifícios diários, que muitas vezes passam despercebidos por nós, filhos, mas que jamais vai passar despercebido aos olhos de Deus. Muitos aqui talvez trabalham e estudam, sabem muito bem o que é isso, trabalhar o dia inteiro, aí vai para a faculdade, chega tarde da faculdade, aí chega em casa, às vezes a mãe está acordada ainda, preparando um jantar, 11 horas da noite. Ela poderia estar dormindo e deixar você se virando, mas não, ela está lá preparando para você. E mesmo que você fale: nossa, mas nem precisa isso. De fato, não precisa. Mas o amor da mãe faz isso. E aquela viúva de Naim queria tanto expressar o seu amor para o seu filho, só que agora ele já não está mais nos seus braços. Agora ele está ali estirado naquele caixão, sendo carregado em meio lágrimas.
E nosso Senhor, vendo aquela cena, se compadece dessa mãe e então chama novamente a vida aquele jovem e entrega a sua mãe, diz o Evangelho. Nosso Senhor entrega o jovem à sua mãe. É lógico que uma ressurreição, aos olhos daquelas pessoas, era um fato impossível. Mas, perguntemos nós, quantas conversões também hoje não são impossíveis? E quantas mães não estão rezando pelas conversões dos seus filhos? Certamente, muitas das senhoras vão se identificar com a história de Santa Mônica e agora, de modo análogo, a história dessa viúva de Naim, que teve a graça de ver Nosso Senhor passando e receber então tamanha graça. Eis como é bela então a missa de Santa Mônica, eis como essa missa é rica para a nossa meditação sobre a oração. Porque vejam, nessa oração da missa de hoje nós pedimos duas coisas: que pela intercessão tanto de Santa Mônica como de Santo Agostinho, Deus nos conceda a graça de chorar os nossos pecados. Primeira coisa que nós pedimos, chorar. Isso é uma graça, a graça das lágrimas, de poder chorarmos os nossos pecados, ou seja, um coração contrito, um coração que sente dor de ter pecado. E não só de chorar os nossos pecados, mas também de encontrar perdão para eles. E esse perdão só pode ser encontrado, diz a oração da missa, na vossa misericórdia, ó Deus. Essas duas coisas que nós pedimos na oração, na missa de Santa Mônica, na verdade, são duas coisas que vão estar presentes na nossa vida de oração, está presente na mensagem de Fátima, está presente na realidade de cada um, porque como nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, e como nós necessitamos então do perdão e da misericórdia de Deus. Então, sabendo de Santa Mônica, de como ela rezou por Santo Agostinho, e obviamente nós sabemos a importância de Santo Agostinho e conhecemos muitas coisas da vida dele, sabemos a grandeza de Santo Agostinho, né, como foi a sua verdadeira conversão. Eu vou usar então algumas coisas, tanto escritas por Santo Agostinho, como alguns fatos, tanto da vida dele, como da sua Santa Mãe, para meditarmos sobre a oração, e assim a gente vai entender esse apelo, esse primeiro apelo que o anjo faz às crianças, mas, na verdade, a cada um de nós: orai, orai muito. Na verdade, essa frase, quando o anjo aparece para as crianças, ela começa do seguinte modo, na verdade. O anjo primeiro pergunta: que fazeis? Como se quisesse falar o seguinte: o que vocês estão fazendo? Que fazeis? Orai, e orai muito. Então, pelo modo como o anjo aparece e fala, a gente vê que isso não é um simples aviso, um aviso qualquer. Olha, é bom vocês rezarem. Olha, mãe, é bom a senhora rezar pela conversão do seu filho. Pai, vai rezando. Não, não foi desse modo. O anjo pergunta: que fazeis? O que vocês estão fazendo? E essa é a primeira pergunta que tem que cair sobre nós hoje nos nossos corações. O que nós estamos fazendo? Como se o anjo de Fátima, o anjo de Portugal, quisesse falar para nós: vocês estão perdendo tempo com coisas tão desnecessárias. O que vocês estão fazendo? Vocês não percebem o que está acontecendo? Vocês estão cegos? Estão surdos? Vocês esqueceram da vida? Em que mundo vocês vivem? O que estão fazendo? Larguem isso e rezem. E não rezem de qualquer modo, rezem muito. Então, a gente percebe que o anjo, ele não só diz o que é para nós fazermos, o que é para fazer, mas como fazer. O que é para fazer, ele diz: orai. E como fazer? Orai muito.
Então existe um modo certo de rezar. E talvez seja por isso que tantas orações não são atendidas, porque são apenas rezadas e não são muito bem rezadas. A oração, caríssimos, é a oração que move o nosso coração. É a oração que move o coração, e esse coração assim em movimento, ele chega em um lugar. E esse lugar ao qual o coração tem que chegar nesse movimento é a conversão, é a mudança de postura, é a mudança de vida. A oração da qual fala o anjo é como então a oração de Santa Mônica. A oração de Santa Mônica, ela foi capaz de converter o seu filho, Santo Agostinho, que era, muitas vezes, impossível aos olhos de muitos. E tão impossível que a igreja sabiamente compara essa conversão com a ressurreição do filho da viúva de Naim, como percebemos agora na missa. Diz, ao vê-la, essa mãe, o Senhor, movido de misericórdia, diz o texto, Nosso Senhor, movido de misericórdia para com ela, disse a essa mãe: não chores. Então é como se a igreja aplicasse esse diálogo de Nosso Senhor com a mãe a Santa Mônica. Santa Mônica, em meio às suas lágrimas, em meio à sua oração, Nosso Senhor, movido de misericórdia, lembrando que o anjo diz isso na aparição, não é? Orai, orai muito, porque os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. E Nosso Senhor, movido de misericórdia, diz àquela viúva, mas é como se dissesse para Santa Mônica, e dissesse para cada mãe que está rezando: não chores. Por que é importante alcançar essa misericórdia? Por que é importante nós vermos no coração misericordioso de Nosso Senhor o porto seguro das nossas orações? Porque vejam, nós sabemos, e até ouvimos certamente alguns domingos atrás, muito sobre a misericórdia, já que tivemos há 2 domingos atrás, creio eu acho que é isso, 2 domingos atrás, o domingo da misericórdia, não é? E nós tivemos a oportunidade de meditar sobre o que é a misericórdia e assim por diante. Mas veja, basicamente, a misericórdia é a vinda de Deus em nosso auxílio. Nós que estamos num estado de fazer dó, no estado de miséria, recebemos a visita de Deus. Quando uma oração é atendida, na verdade, acontece isso. Nós, num estado de miséria, como estava aquela mãe, como estava Santa Mônica, recebeu a visita de Deus. E na oração, Nosso Senhor vem e diz: não chores. E realiza o impossível. Caríssimos, desde o domingo da misericórdia, nós bem meditamos que Deus sempre está disposto a vir ao nosso encontro, e portanto nós nunca podemos dizer que vai faltar misericórdia para nós. Nunca vai faltar para nós essa vinda de Deus em nosso socorro, essa vinda de Deus em nosso auxílio. Mas se não falta essa vinda de Deus, então o que há de errado para as minhas orações não serem atendidas? O que há de errado? Por que tantas pessoas rezam e não têm a sua oração ouvida então? Ora, se a misericórdia de Deus, que é a vinda ao nosso encontro, não falta, é porque está faltando algo do outro lado. Isso que está faltando é justamente algo tão necessário ao coração do homem, que é a humildade, que atrai sobre nós a misericórdia de Deus. Eis o problema: falta da parte do homem se reconhecer miserável. Porque se Deus é misericordioso, é porque Ele vai atrás de alguém que é miserável. Essa é a nossa realidade. Se nós não nos reconhecermos como miseráveis, como necessitados da misericórdia, nós não vamos atrair o coração de Nosso Senhor, nós não vamos atrair sobre nós a sua misericórdia, como diz o anjo.
os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Mas, uma coisa nós também temos que ter em mente: o que significa então ser miserável? Porque sobre a misericórdia nós bem sabemos e meditamos bastante há uns domingos atrás. Sabemos que é a vinda de Deus em nosso socorro. Mas, o que é para nós sermos miseráveis? O que é eu reconhecer sou miserável? E tem um erro muito grande hoje em dia, que diz o seguinte: reconhecer a sua miséria, reconhecer ser miserável significa que estou perdido e não presto. Não, isso é errado. Reconhecer-se miserável não significa pensar, dizer, afirmar: eu não presto, eu estou perdido, para mim tudo acabou porque eu não tenho jeito, eu não estou valendo mais nada de tantos pecados que eu tenho, vou me matar. Isso, caríssimos, não é reconhecer-se miserável. Isso, todos esses pensamentos: estou perdido, não presto, acabou, não tenho mais jeito, todas essas afirmações são próprias de um coração soberbo e orgulhoso. Porque na verdade, aquele que realmente se reconhece miserável, ele é humilde. E a humildade reconhece o seguinte: a humildade, ela consiste em reconhecer que eu sou amado por Deus, mas por orgulho e má vontade minha, eu me distanciei desse meu amor, eu me distanciei do Deus que me ama, eu me distanciei daquele que me deu a vida, ou seja, me trouxe à existência, deu o meu existir, e que deu a vida por mim, ou seja, conseguiu para mim a salvação. Então, isso é reconhecer-se miserável, saber que sou amado por Deus, mas por minha culpa eu me afastei desse meu amor que é Deus. E aí então, já que hoje é dia de Santa Mônica, né? Vamos falar um pouquinho de Santo Agostinho. O próprio Santo Agostinho conta a sua experiência, não é, sobre esse fato de sair de uma posição soberba para ir para uma posição de humildade. Santo Agostinho, para vocês terem ideia, ele pensou o seguinte, certa época da sua vida: se esse Deus, qual minha mãe reza tanto, ele é tão bom, então já sei, eu preciso ler as Sagradas Escrituras, porque lendo as Sagradas Escrituras encontrarei a verdade sobre esse Deus. E aí então ele passou a procurar a verdade sobre Deus na Sagrada Escritura, na Bíblia. Mas ele não encontrava sentido nenhum na Bíblia. Ele lia o Antigo Testamento, lia o Novo Testamento, decorou várias passagens, comparava uma passagem com a outra, mas continuava sem fazer nexo para ele, continuava sem fazer sentido. Então mais tarde ele vai entender e vai afirmar que naquela época ele procurava sim a Deus, ele procurava a verdade, mas com um coração soberbo e orgulhoso. Então vejam que muitos católicos rezam seu terço diário, fazem seu jejum, suas penitências, mas correm o risco de fazer como Santo Agostinho, quando ele lia a Sagrada Escritura, fazia tudo isso com um coração soberbo, com um coração orgulhoso. E aí então Santo Agostinho vai cunhar uma frase importantíssima para nós meditarmos sobre a humildade. Santo Agostinho diz o seguinte, que ele não encontrava sentido ainda na Sagrada Escritura naquela época, quando ele procurava a Deus com o seu coração soberbo e orgulhoso, porque é bem simples, Deus ele resiste aos orgulhosos e se revela aos humildes. Então, por mais que nós nos esforcemos na nossa vida de oração, se esse esforço for um esforço cheio de orgulho e de soberba, Deus continuará resistindo a esse coração, porque somente um coração humilde é capaz de atrair
a misericórdia. O coração humilde é aquele coração o qual Deus já não põe resistência, ele se revela, porque é o coração agradável para ele vir e habitar. Então não adianta apenas se aproximar, seja da Sagrada Escritura, seja da nossa vida de oração, seja dos nossos exercícios de piedade, de modo qualquer. Não pode ser a nossa vida de oração algo tão importante, levado de qualquer modo. Lembre-se das palavras do anjo: que fazeis? Orai, orai muito. A nossa vida de oração, caríssimos, tudo o que nós fazemos tem que ser feito com a adequada disposição interior. A nossa vida com Deus, a nossa relação com Deus tem que estar sempre ligado a essa nossa disposição, a boa disposição interior, porque do mesmo modo que Santo Agostinho enfrentou esse problema quando estava lendo as Sagradas Escrituras, nós enfrentamos isso também na nossa vida de oração, pois buscamos nos aproximar de Deus, às vezes de modo tão inadequado e tão orgulhoso, como se nós tivéssemos a oportunidade de conversarmos com o nosso Senhor, ou até mesmo com o anjo, como fizeram os pastorinhos. É como se aquilo, ao invés de tocar o nosso coração para nos levar à conversão, inflamasse, inchasse ainda mais o nosso coração de orgulho, porque agora iríamos nos achar melhor que todos, porque eu vi um anjo. Veja a diferença do coração soberbo para o coração humilde. Aproximar-se, por exemplo, da Sagrada Escritura com um coração assim, Santo Agostinho diz, é como se todas as vezes que ele ia ao encontro daquele livro se fechasse para ele, não é? Ele abria o livro, mas o fato dele abrir o livro era como se fosse um fechar para ele. Ele não conseguia entrar ali dentro, ele não conseguia entrar na espiritualidade daquelas palavras. O orgulhoso, caríssimos, ele faz isso em todos os atos da sua vida, porque o orgulhoso ele até reza, ele até faz jejum, ele até lê a Sagrada Escritura, mas no fundo, ele acha que ele não precisa mais de Deus, porque ele já consegue rezar, ele já consegue jejuar, ele já consegue tomar banho frio, ele já consegue fazer penitência, ele já consegue tanta coisa, ele já consegue acordar tão cedo de madrugada. Então aquele pensamento de eu já consigo, esse pensamento orgulhoso, é como se dissesse isso para Deus: já não preciso mais de Deus, já não preciso mais da graça, porque eu já consigo. Ou então quando Deus ainda concede alguma graça àquela pessoa, para ver se ela se converte, ela toma para si aquela graça e pensa: eu mereci, porque isso foi o esforço da minha oração. Meu Deus, que erro pensarmos assim. Como isso é contrário ao que fez Santo Agostinho. Olha só o orgulhoso, achar que ele basta a si mesmo. E então a verdadeira oração sempre vai estar assentada sobre um tripé, e vamos de hoje em diante não esquecer mais isso, que a boa oração, caríssimos, a verdadeira oração, aquela feita com humildade, que é caminho necessário para rezar bem, ela tem que ser movida pelo reconhecimento de que nós, primeiramente, não podemos nada. É Deus que pode todas as coisas e por isso nós rezamos. Nenhum poder está nas nossas mãos. Que poder Santa Mônica tinha sobre o coração de seu filho? Que poder aquela viúva de Naim tinha sobre a vida do seu filho? Nenhum. E é por isso que elas rezavam, porque elas reconheceram: eu não posso nada, todo o poder está nas mãos de Deus. O segundo ponto da nossa oração é reconhecermos que nós não somos nada, porque quantas pessoas no fundo afirmam: eu sou bom, ou então começa a elencar suas qualidades, né? Olha, eu dou esmola, eu jejum tantas vezes por semana, eu pago meu dízimo, eu vou à Santa Missa
Não, nós não somos nada. Se nós temos força para fazer tudo isso, é porque Deus nos dá. Quem somos nós? Apenas Deus é, porque Deus não passa. Hoje nós estamos aqui, quem garante que amanhã estaremos? Então, como podemos afirmar que nós somos lá alguma coisa? A nossa oração tem que reconhecer isso. Senhor, só Tu é o ser por excelência, tudo está em vossas mãos. E este é o terceiro ponto. Nós não temos nada, nós não possuímos nada, porque tudo está nas mãos de Deus. Quem, caríssimos? Quem pode afirmar, quem teria essa coragem, ao mesmo tempo essa loucura de afirmar que possui alguma coisa? Pegue o sujeito mais rico e desafie ele a afirmar se ele possui alguma coisa. Ele pode elencar todos os seus bens, todas as suas posses. Amanhã vem a morte e eis que tudo passou. Na verdade, caríssimos, nenhum de nós tem o domínio dos seus próprios bens, porque um dia vem a morte e nos leva absolutamente tudo. Ou então peguemos o exemplo do homem mais saudável que nós podemos conhecer. Ele tem domínio sobre a sua saúde? Ele está saudável hoje, amanhã vem um vírus e o coloca de leito e depois ele vem a morrer? Ou então tem aquelas pessoas que buscam a felicidade na saúde. É lógico, todos nós temos que cuidar da nossa vida e da nossa saúde, mas tem aquelas pessoas que acham que vão atingir um nível tal de saúde que vai se tornar, acho que, indestrutível. Caríssimos, saibamos de uma coisa: nós vamos morrer ou doentes ou saudáveis. E isso é importante para sabermos. Nós não possuímos nada, tudo está nas mãos de Deus. Uma oração feita com essa certeza, então, de que somente Deus pode tudo, que Deus, Ele é o Senhor, apenas Ele é Senhor, e que tudo está em suas mãos. Eis a oração de um coração humilde. E esse coração humilde e convicto do poder de Deus, é esse coração que atrai a sua misericórdia. É esse coração que, como diz o anjo, orai, orai muito. É esse coração que ora muito, que atrai esses desígnios de misericórdia dos corações de Maria, dos corações de Jesus e Maria sobre si. E para continuar a nossa meditação, agora que chegamos ao ponto disso, do coração, existe uma imagem muito famosa de Santo Agostinho, que até quando fomos ordenados subdiáconos, Padre João Bosco e eu, nós colocamos no santinho da nossa ordenação. Santo Agostinho, ele está com um coração na mão, e esse coração está pegando fogo. Isso é uma imagem muito importante, porque essa imagem diz tanto sobre Santo Agostinho, como sobre a sua mãe, um coração em chamas. Então, olhando para isso, a gente não precisa pensar muito, o que quer dizer, um coração que está queimando de amor, não é? Um coração que está em chamas, está inflamado. Existe tanto amor naquele coração, que esse amor agora ele transborda para fora em forma de fogo. E Santo Agostinho segura na mão esse coração. Então, uma imagem muito bonita, porque Santo Agostinho trabalhou muito o tema do coração, onde reside a humildade. Então, já que falamos da humildade, vamos trabalhar um pouco o nosso coração ainda nessa meditação. Então, para Santo Agostinho, o coração é o centro do homem. É no coração que reside, para Santo Agostinho, o pensar. E não só o pensar, o querer também. Então, primeiramente, se no coração do homem, para Santo Agostinho, reside o pensar, significa que o coração não é só, que a gente tem essa imagem hoje do coração, assim, quando a gente fala assim, olha, o coração a gente pensa muito em sentimentalismo, sentimento, né? Mas para Santo Agostinho não é só isso. O coração, para Santo Agostinho, é a fonte também dos bons pensamentos. Então, o coração primeiramente tem a ver com a inteligência, com a razão. E por isso, quando para Santo Agostinho a gente fala em purificar o coração,
E olha que bonito, a gente tem isso graças à oração de Santa Mônica, que converteu Santo Agostinho e ele pôde falar isso para a gente. Queridos, olha, quando a gente fala em purificar o coração, nós estamos falando não em purificar os nossos sentimentos, mas em purificar a nossa inteligência. Isso é importante para nós compreendermos bem as coisas, porque nós, com uma inteligência ofuscada, nós passamos a compreender mal a realidade. E a purificação e a renovação da nossa mente e da nossa inteligência, caríssimos, sempre foi importante em todas as épocas, porque veja o momento em que nós estamos passando, com todas as ideologias do nosso tempo, que tanto ferem as inteligências das nossas crianças e dos nossos jovens. O coração das nossas crianças e dos nossos jovens estão tão feridos nisso que diz respeito à sua inteligência, que vejam, você tem o exemplo de um pai, uma mãe e seu filho, colocam o filho na escola, aí lá na escola, ele ouve tantas ideias ruins, pregadas, sei lá, seja por professor, enfim, aí daqui a pouco aquela mesma criança que tem um pai e uma mãe, chega dentro de casa, e começa a atacar nas suas palavras, nos seus atos, a família. Então ele vem para dentro da família, trazendo várias ideias contrárias à família. E não só isso, como seu pai e a sua mãe também não têm um coração purificado, eles aceitam também aquelas ideologias, e daqui a pouco está uma loucura. É o pai, a mãe e o filho defendendo a destruição da família. E é isso que a gente vê hoje. Quantos pais hoje, casados, têm lá sua esposa, seus filhos, aí se torna professor e vai para a escola ensinar seus alunos a destruição da família, com tantas ideologias malucas que tem por aí. Quantas mães também não fazem a mesma coisa? Às vezes tem algumas senhoras que a gente vê pregando umas ideologias contra a família, aí você pergunta, mas você não tem filho? Não tenho. Oh, que estranho. Pois é, isso passa pela purificação da nossa inteligência, porque é um coração que ama, e lembrando que no coração reside o pensar, para Santo Agostinho, um coração que ama, ele não pode amar essas coisas que são más. E o coração não é só o centro do pensamento e da inteligência. É lógico que para Santo Agostinho o coração também é o centro do querer. E aí nós conhecemos uma famosa frase dele que diz: fizeste-nos para ti, Senhor. Inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. O coração para Santo Agostinho é assim. Como ele é o centro da nossa inteligência, mas também da nossa vontade, do nosso querer, o nosso coração fica inquieto. E essa inquietude, muitas vezes, nós não sabemos o porquê, e desejamos tantas coisas, e buscamos satisfazer a nossa vontade aqui, satisfazer a nossa vontade ali, e não sossegamos. Santo Agostinho diz: é necessário que essa inquietude do nosso coração seja saciada. O nosso coração sempre vai estar agitado, sempre vai estar desejando algo. O problema, caríssimos, o problema é a vontade fraca, consequência do pecado original. Isso nós temos que ter consciência. O nosso coração, nós nunca podemos afirmar a frase que o mundo hoje tanto ensina: olha, siga o seu coração, já que isso está no seu coração, vá atrás, o importante é ser feliz. Santo Agostinho, esse homem que foi convertido pela oração da sua mãe, jamais iria afirmar uma coisa dessa, porque o nosso coração foi ferido com o pecado original. Portanto, o nosso coração tantas vezes se encontra doente, enfermo, desejando coisas que não são dignas de serem desejadas. Eis porque precisamos da purificação também do nosso coração. O coração é assim, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. E é engraçado que Santo Agostinho conta no seu livro que ele também passou por essa fase. Quantas vezes ele queria uma coisa hoje, amanhã já não queria mais, queria outra, e ele ficava se perguntando: o que é isso que existe em mim? Que inquietude é essa? Como pode
existir algo assim na nossa alma que nos arrasta de um lado para o outro. Eu busco isso hoje e amanhã eu já não quero mais, já desisti. Então Santo Agostinho dá para nós a dica para essa purificação do coração. Ele diz que é necessário então abrirmos o nosso coração para a graça, porque enquanto o nosso coração não estiver aberto para a graça, para que Deus venha ao nosso encontro de modo misericordioso e ali faça transbordar, faça queimar o nosso coração, enquanto isso não acontecer, nós vamos estar agitados, nós vamos estar seguindo um coração flagelado pelo pecado, vamos estar seguindo quantas ideologias por aí, vamos estar desejando tantas coisas que são indignas de serem desejadas. E agora nós entendemos até um outro evangelho, lembra o filho pródigo, que gasta todos os bens do pai, e daqui a pouco quando se vê sem nada, ele olha para a lavagem dos porcos e sente inveja da lavagem dos porcos. Imagina como uma pessoa pode desejar lavagem dos porcos. Caríssimos, quantos pecados não são muito piores do que isso, e as pessoas desejam cometer esses pecados? Resultado de um coração que não foi purificado, um coração que não se abriu para essa graça. Santo Agostinho é muito bonito nessa parte que ele fala de abrir o coração para a graça. Quando ele conta da sua conversão, ele diz, não é, que estava tão inquieto pensando sobre isso, por que seu coração estava fazendo isso com ele? Por que ele estava desse modo? E ele começa a chorar, e essas lágrimas de Santo Agostinho começam a se transformar em oração. Então, no meio dessas lágrimas, ele começa a rezar. Ele começa a rezar e pedir para Deus essa graça, que essa graça entre no seu coração. E nesse momento, Santo Agostinho ouve uma voz de uma criança. Isso é curioso para a nossa meditação hoje, que nós estamos falando das crianças que ouviram a voz do anjo, não é? Santo Agostinho ouviu a voz de uma criança, ou seja, certamente era um anjo, não é? Que colocou como que uma voz de criança ali no seu ouvido a seguinte ordem: toma e lê, toma e lê. E Santo Agostinho então decidiu obedecer àquela voz. Ele entrou para dentro de casa chorando, tomou a Sagrada Escritura que ele abriu tantas vezes e nunca tinha encontrado nada ali. Dessa vez ele tomou a Sagrada Escritura e ao abrir, ele abriu na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 13, onde São Paulo, ele começa a falar sobre tudo aquilo que nós temos que abandonar na nossa vida para termos um coração puro. São Paulo, nesse capítulo da carta aos Romanos, ele vai dizer que nós temos que nos afastarmos de toda depravação, imoralidade, desavença, inveja, e temos que nos revestir de Cristo. Quando Santo Agostinho, em meio a lágrimas, ouve isso, ele entende sobre a purificação do coração. Ele jamais alcançaria a graça, jamais alcançaria a purificação do seu coração, enquanto ele estivesse com o seu coração voltado para essas coisas, para as depravações, para as imoralidades, para as desavenças, para as invejas e tantos outros vícios que tiravam o seu coração de Deus e colocavam nessas coisas. E aí então, como que esse estalo para Santo Agostinho é conhecido por nós como o momento da sua conversão, da sua mudança de caminho, porque agora, vejam, Santo Agostinho mesmo vai dizer que o coração tem que estar inteiramente purificado. Não basta apenas o pensar e a inteligência estar purificada, mas a vontade também, porque muitas vezes nós entendemos muito bem que algo é mal, mas nós entendemos que aquilo é mal e mesmo assim continuamos desejando, continuamos praticando. E quantas pessoas sabem que tal coisa é má, tal coisa vai afastá-la da Eucaristia, por exemplo, e não tem coragem de dar um basta naquilo e de falar, isso para mim acabou. Eu entendo que a Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor, e se eu entendo isso, a minha vontade tem que ser firme, tem que ser forte, decidida. A minha inteligência e a minha vontade
tem que estar voltadas para a mesma coisa, tem que estar voltada para Deus. É assim que nós tomamos uma decisão firme. Eis porque é importante a purificação do coração por inteiro. A graça de Deus, caríssimos, deve preencher todo o nosso coração, todo o nosso ser, inteligência e a vontade. Porque veja, permanecerá sempre um problema, diz Santo Agostinho, não é? Sabermos que Deus resiste aos orgulhosos. E se Deus resiste aos orgulhosos, nós sempre vamos ter um outro problema. Nós somos orgulhosos. Então, se Deus resiste aos orgulhosos e eu sou orgulhoso, então Deus resiste a mim. Como me livrar desse problema? Porque parece que existe um abismo entre eu e Deus. Eu sendo orgulhoso, eu não atraio Deus sobre mim. Agora, mesmo sendo orgulhosos, caríssimos, o nosso coração nunca vai deixar de estar inquieto. O nosso coração, no fundo, nunca vai deixar de desejar a Deus. Porque essa inquietude, diz Santo Agostinho, revela para nós uma coisa. Revela para nós que nós não só fomos criados por Deus, mas nós fomos criados para Deus. E eis porque o mundo está tão inquieto. Porque o mundo muitas vezes até reconhece que... Quantas pessoas afirmam isso? Olha, eu sou filho de Deus, Deus me criou, mas param por aí. As pessoas têm o coração inquieto, mas é necessário saber disso, que Deus nos criou, mas nos criou para Ele. E enquanto o nosso coração não repousar nele, nosso coração sempre vai estar assim, agitado e aflito. E assim nós conseguimos compreender isso. Não é? Essa frase tão repetida de Santo Agostinho: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. A nossa vida de oração, o orai muito, tem que nos levar a isso, tem que levar-nos à paz do coração, e essa paz só pode ser alcançada quando o nosso coração estiver ali, nos braços de nosso Senhor, nos braços daquele que é todo misericordioso. A plenitude do nosso ser, caríssimos, a nossa satisfação, a nossa realização só pode ser alcançada em Deus. E eis o motivo por que nós temos que rezar e nos afastarmos do pecado, porque é o pecado que nos tira desse caminho, é o pecado que nos afasta daquele que é a nossa realização. Porque Deus nos criou, mas é como se nós fôssemos uma espécie de seres incompletos. Nós só nos tornamos, digamos que, saciados, totalmente preenchidos e completos, quando encontramos verdadeiramente a Deus. Enquanto nós não alcançarmos, não é, esse coração todo voltado para Deus, nós não vamos estar em paz. Vamos sempre estar como que no meio de um turbilhão, no meio de uma revolução. O nosso coração, seja do pensar e do querer, tem que estar voltado então para essas duas realidades. O nosso pensar tem que buscar a vontade e o nosso querer tem que buscar o bem. Só que não é uma verdade qualquer e nem o bem qualquer. O nosso coração, ele tem que buscar a verdade absoluta, aquele que é a própria verdade e o sumo bem. Se o nosso coração não encontra a verdade e o sumo bem, ele vai continuar perdido, continuar sem sentido. E sabendo então de tudo isso, sobre o nosso coração, sobre a importância de rezar para obter essa pureza do coração, eu gostaria de concluir com um belo diálogo de Santo Agostinho com a sua piedosa e santa mãe, que ele nos deixou registrado, sabendo agora que esse diálogo acontecia entre duas pessoas que tinham dois corações assim, tão puros, tão purificados. O diálogo que eu propus no início dessa meditação foi aquele de Nosso Senhor com a viúva de Naim. Óbvio que na Sagrada Escritura nós temos apenas a voz de Nosso Senhor, mas certamente aquela mãe
pôs-se a agradecer nosso Senhor, portanto houve ali sim um diálogo, mas aqui, esse diálogo, para concluir a nossa meditação entre Santo Agostinho e sua mãe, é um diálogo então de dois corações que rezavam, e rezavam muito. É um diálogo de dois corações que atraíram sobre si os desígnios dos corações de Jesus e Maria. Santo Agostinho, uma vez conversando com a sua mãe, ele propôs a seguinte questão para Santa Mônica, não é? Mãe, eu vejo as pessoas dizendo que, bem, eu vou falar mais ou menos com as minhas palavras, tá? O diálogo é esse, mas eu não vou falar literalmente como que é, depois vocês podem procurar e ler o diálogo, que é belíssimo. Mas enfim, ele propõe para a sua mãe: mãe, eu ouço falar que as pessoas, elas buscam a felicidade, elas querem ser felizes. Tanto que você pergunta para qualquer pessoa: você quer ser feliz? Todo mundo fala: quero. Às vezes é uma pessoa má, um criminoso que já matou tantas pessoas, um assassino, gente sanguinário. Você fala assim: fulano, você quer feliz? Ele diz: claro, lógico que eu quero ser feliz. E aí então, essa curiosidade sobre a felicidade vai ser o centro desse diálogo de Santo Agostinho com a sua mãe, sobre o querer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Então Santo Agostinho pergunta o seguinte para Santa Mônica: mãe, é possível ser feliz sem ter o que quer? E aí, porque veja, parece que não é possível ser feliz se você não tem aquilo que você deseja. E a gente percebe isso, que as pessoas falam: quando eu conseguir tal coisa, aí eu ficarei feliz. Ou então quando a pessoa quer muitas coisas, ela não consegue, ela vai ficando triste. Santo Agostinho estava reparando tudo aquilo. Tanto que a gente percebe, as pessoas falam assim: olha, quando eu conseguir comprar meu carro zero, eu ficarei feliz. Quando eu conseguir construir minha casa, eu ficarei feliz. Quando eu conseguir passar no vestibular, ficarei feliz. Então quando eu me formar, ficarei feliz. Então Santo Agostinho diz para a sua mãe: mãe, parece que a felicidade, ela está ligada à posse de algo. Parece que para ser feliz, eu tenho que ter o que eu quero. E se eu tiver o que eu quero, eu vou então ser feliz? E aí Santa Mônica responde: não. De fato, a felicidade está ligada a uma posse. Mas não significa que se você tiver aquilo que você quer, você vai estar necessariamente feliz. É a resposta de Santa Mônica. Porque se você possuir alguma coisa que não convém, apesar de possuir aquela coisa que você tanto quer para ser feliz, você não será feliz. Porque você quer aquilo, só que aquilo não convém. Então você não terá felicidade. A resposta de Santa Mônica: para ser feliz, meu filho, não basta ter o que eu quero. Eu preciso ver se o que eu quero é realmente um bem. Muitas das coisas que queremos parecem um bem, mas na verdade são um mal. Então o que eu quero não pode ser qualquer coisa, diz Santa Mônica. O que eu quero não pode ser qualquer coisa. Então Santo Agostinho diz: é qualquer bem, então, porque já que o que eu quero tem que ser um bem, então é qualquer bem que me torna feliz? A sua mãe vai dizer: não. É lógico que para ser feliz você tem que desejar um bem, mas também não é todo bem que vai te fazer feliz. Precisa ser um bem permanente, imutável. Porque veja, você muitas vezes pode possuir diversos bens, mas esses bens vão acabar, vão passar. Tanto que nós chamamos de bens materiais, são bens mesmo. Só que se você colocar a sua felicidade nesse bem, sua felicidade uma hora vai acabar junto com eles. Portanto, esse bem tem que ser permanente, tem que ser imutável. Logo, só é feliz quem possui esse bem. Um bem único, permanente e imutável. E o único bem permanente e imutável é Deus, porque Ele, Filho, é o sumo bem. E veja, caríssimos, isso é tão diferente do que prega para nós o mundo. Esse piedoso diálogo entre Santo Agostinho e Santa Mônica
Aqui a gente já não sabe mais quem está ensinando para quem. Eles estão se ensinando mutuamente porque já são dois corações em chamas. O mundo ensina pelo contrário, que nós devemos desejar apenas os bens materiais e os prazeres. Poderíamos ser tentados até a pensar que a posse desse sumo bem, que é Deus, depende apenas então da nossa vontade. Basta eu desejar então, basta eu desejar e eu entrarei em posse desse bem. Mas aí tem um outro problema, porque nós então cairíamos naquilo de dizer, se eu desejo a Deus, então está tudo resolvido, porque esse bem depende só de mim. Mas veja, não é assim, porque apesar de nós desejarmos a Deus, nós precisamos da sua graça, sempre, porque a posse de Deus não consiste num ato meramente humano. A posse de Deus, como diz Santo Agostinho, a posse de um coração purificado depende da graça, depende da vinda, da visita de Deus em nossas almas, depende da visita de Deus, portanto depende da sua misericórdia. Então não viremos as costas para a sua misericórdia, precisaremos sempre buscar a Deus, mas com um coração orante, um coração que reza. Precisamos pedir, implorar a sua graça, precisamos, como diz o anjo lá em Portugal, orar, e orar muito para atrairmos então os desígnios da misericórdia dos corações de Jesus e Maria sobre nós. Que esse aviso, que esse apelo do anjo às crianças, orai, orai muito. E a meditação de Santa Mônica, da vida de Santa Mônica e Santo Agostinho, seja para nós frutuoso esses dias, para que possamos agora, sabendo disso, praticar a nossa oração de modo fervoroso, com o coração puro, com o coração purificado e agradável a Deus. Certamente assim atrairemos a nós isso que o anjo vem avisar. Os desígnios de misericórdia desses dois corações que só sabem amar, o coração de Jesus e o coração de Maria. Que Nossa Senhora de Fátima nos ensine, então, nessa escola de oração, a rezarmos e um dia conseguirmos a nossa conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.